significativo para a história da humanidade, que é a celebração do nascimento dele, o caminho da verdadeira vida. É muita responsabilidade, né? Quando você fala sobre Jesus informalmente, é sempre mais tranquilo do que falar sobre ele numa palestra pública, por exemplo, né? Confesso a vocês, está gravando, dois barrigas em cima. Não é uma tarefa fácil, sobretudo que automaticamente passa a pesar moralmente sobre nós o peso da responsabilidade, porque enquanto não sabíamos de nada, tínhamos o que argumentar e justificar. Na medida em que temos o conhecimento, as coisas se tornam um pouco mais difíceis, né? O não sabia já não justifica. Então, esse é o convite de maturidade, né? Que a toda sexta-feira é renovado aqui nessa reunião, né? É o convite do saber mais, para que a desculpa do não sabia, ela, pelo menos para nós espíritas, já não se enquadre mais. Com muita lástima, né? Tivemos aqui, conversando com vocês, a respeito de suicídio, uma dada reunião. E assim, foi com muito pesar que há um mês ou dois atrás, eu soube de um espírita que cometeu suicídio. É algo que realmente arrepia, porque por maiores as dificuldades, maiores as pressões, por mais complicado possa ser os fatores externos, entre eles o aspecto obsessivo, uma pessoa, pelo menos dotada do mínimo desconhecimento da continuidade, do prosseguimento da vida, de fato não fica difícil você ter uma determinada justificativa. Sobretudo, isso amplia sobremaneira a nossa responsabilidade, no sentido de que nós, espíritas, não estamos isentos, né? Não estamos livres de pressões que possam nos induzir a cometer um ato criminoso e falho contra nós mesmos dessa natureza. E mais ainda, o que nos eleva ao alerta no sentido de olharmos para o nosso companheiro com mais carinho, o companheiro que frequenta a nossa casa, olhar para ele com mais afeto, olhar para ele com amor verdadeiro, como o Cristo levou para cada um de nós. Né? Essa é a nossa responsabilidade de hoje, né? Conversarmos aqui de forma bastante formal sobre esse que é o nosso roteiro de vida. A gente foi buscar lá no Antigo Testamento, sobretudo através do profeta Isaías, né? Quando a gente fala em Isaías, a gente está falando em aproximadamente 700 anos antes de Jesus, né? O profeta Isaías foi considerado um profeta messiânico, porque Isaías, Malaquias e alguns outros foram que conseguiram, através que hoje conhecemos o fenômeno mediúnico, conseguiram antever a vinda do Messias, né? Então Isaías diz lá, com muita propriedade, né? Eis que a Virgem conceberá e darás à luz a um filho e chamará o seu nome, Emmanuel, Deus conosco. Depois o próprio profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Já está bem descrito aí a personalidade do Messias, né? Então por que a gente ouve tanto falar em Deus dos exércitos? Por que o Messias veio à sua época com adjetivos tão
claros como esse, da mansidão, da misericórdia, do amor, um mensageiro da paz, por que ele não foi reconhecido? E aí a gente se reporta, né, ao comportamento dos animais selvagens, né? Quando você joga uma lebre numa jaula de leões, o que se espera? Que os leões chamem a lebre para conversar? Muito pelo contrário, que os leões devorem a lebre. Então, num mundo tão animalizado, tão brutalizado, a época em que Jesus esteve entre nós, não se poderia esperar daquelas pessoas um comportamento diferente do que eles tiveram. E talvez até nos dias de hoje, se o Cristo novamente estivesse entre nós, será que saberíamos identificá-lo? Ou ainda, o identificando, será que saberíamos honrar a presença dele, física, conosco novamente? Tem minhas dúvidas. Eu tenho certeza que cada um tem também as suas dúvidas. Pode passar aí. A gente vai falar do Alcorão. O Alcorão, ele é um livro que foi, assim como a tábua do Velho Testamento, foi trazida por Deus diretamente a Moisés. O Alcorão foi trazido pelo anjo Gabriel, mesmo que anunciou o Cristo, a vinda do Cristo através de Maria Santíssima. Então o Alcorão foi trazido para Maomé, Muhammad, através do anjo Gabriel. E o Alcorão, ele é interessante, né? No Alcorão, Jesus é chamado de Isa. E o Alcorão, ele cita o nome de Jesus, Isa, 25 vezes. E do profeta que trouxe o livro, ele cita somente 5 vezes. O Alcorão, ele tem um capítulo destinado a Maria. Jesus, né, Isa, pelo Alcorão, na visão islâmica, né, na visão muçulmana, Jesus é considerado um profeta. Os muçulmanos não enxergam Jesus como um Messias, ele enxerga como um profeta que antecedeu ao profeta Maomé. Então, no Alcorão, ele diz o seguinte: e lembra-lhes, Muhammad, de quando os anjos disseram: ó Maria, por ser Atalá te escolheu, te purificou, e te escolheu sobre todas as outras mulheres do mundo. Ó Maria, ser devota ao teu Senhor, e prostra-te, curva-te, com os que se curvam em oração. Depois, no mesmo capítulo, lembra-lhes quando os anjos disseram: ó Maria, por ser Atalá te alviçaram o verbo, vindo dele seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável nesta vida terrena e na derradeira vida, na vida futura, e dos achegados a Alá, e falará aos homens no berço e na maturidade, e será dos íntegros. No Alcorão, capítulo 3, dos versículos de 42 a 46. A gente vê em todo o Alcorão uma forma muito respeitosa no trato com Jesus. Honorável, respeitável, magnífico, mestre. A todo momento a gente vai ver qualidades, adjetivos muito respeitosos em torno da figura do mestre. Da mesma forma que Abraão teve uma missão que foi, na sua época, lá 1500 anos antes de Jesus, aproximadamente, de reunir uma tribo de nômades que vivia ali no deserto da Palestina. Na época, os nômades eram várias famílias, as famosas 12 tribos, que eram um conjunto de famílias e seus afiliados. Abraão teve essa missão árdua de reunir esse povo todo em torno de uma crença comum, diante do politeísmo que viviam à época, que era a crença do Deus único. Moisés já teve uma missão a posteriori, e Moisés também é um profeta do Antigo Testamento, do islamismo, no Alcorão. A
gente vê que Moisés ele teve a missão, uma vez definido o Deus único, ele teve a missão de trazer determinados códigos e regulamentos, e entre eles o código moral, que eram os 10 mandamentos, através das vias mediúnicas. Então a gente vê que esses personagens, né, Moisés, Abraão, e a gente sabe, né, das histórias bíblicas, né, que Abraão ele teve Isaac e Ismael, né? Isaac era filho de Sara, Ismael era filho de Agar, né? Sara, sua esposa, à época, com 99 anos, né, não podia ter filhos, né? Então ela pediu para que gerasse, para que Abraão tivesse uma descendência, para que ele tivesse relações com a sua empregada, que era considerada, que se imaginava que era fértil, para que Abraão tivesse uma continuidade de liderança sobre o seu povo, né? Então ele se relaciona com Agar, de Agar e Ismael, e logo depois sai engravida de Isaac. E aí, na grande prova que Deus pediu a Abraão, né, a prova de fé, um testemunho de fé, de que sacrificasse um filho em nome dele, a gente vê que os judeus dizem que o filho era Isaac. E os muçulmanos dizem que o filho é Ismael. Interessante, né? A história, né? Imediatamente antes do ato, Deus percebendo realmente a disposição de Abraão, né? A sua fé vigorosa, aquela crença, né? Deus vai e impede que Abraão faça isso, e no lugar dos filhos, que não se sabe qual, né? Foi sacrificado uma ovelha, né? Rito esse que será lembrado e que é lembrado até hoje. Exatamente. Tanto para os muçulmanos quanto para os judeus. Bem, e o anjo Gabriel apareceu a Maria e deu a notícia alvissareira a Maria. E Maria, espírito de fato extraordinário, eis a serva do Senhor. Quando soube na notícia, eis a serva do Senhor. E a gente fica abismado e triste ao mesmo tempo quando a gente vê companheiros que se dizem cristãos, que levantam a bandeira do Cristo e levantam uma bandeira pró-aborto. Complicado, né? Diz Madre Teresa de Calcutá que o aborto é o pior crime possível que o homem possa cometer na humanidade, porque ele não dá chance de reação, de defesa, é um ser indefeso. É a pior barbárie, né, na visão de Madre Teresa, que o homem possa atentar contra a própria humanidade, né? E diante, né, da postura de Maria narrada nos evangelhos, sobretudo o evangelho de Mateus, e o comportamento de irmãos, pasmem, já ouvi de espíritas que são a favor de aborto em caso de estupro. Já ouvi de espíritas. Não foi de católicos ou de protestantes, né? No caso ali a nossa irmã é católica, levantando essa bandeira. Só ressalvam que, felizmente, é a minoria. Sim, é a minoria. Não é uma posição institucional, muito pelo contrário. É contra a posição institucional. Exatamente. Lembrando o Livro dos Espíritos, né, só um caso justificado o aborto, o abortamento, né? O aborto é o resultado, o abortamento é o ato. Só em uma situação é recomendado o abortamento.
É naquela situação em que a vida da mãe é posta em risco. Porque a espiritualidade entende que a mãe é a matriz. Se o neném não vem nesse momento, se aquele espírito reencarnante não vem naquele momento, sem dúvida alguma ele virá em um outro momento através do útero materno, ou de outras formas, se ele tiver de vir até aquela mãe. E mesmo assim, ainda aí entra a decisão da mãe, porque eu conheço alguns casos que a mãe, contrariando ao médico, decidiu ter e nasceu e foi tudo bem. Exatamente. Misericórdia divina é a fé. A fé é um campo é um campo da alma, é um campo do sobrenatural, é um campo do inexplicável, é o campo do invisível, é o campo da confiança. A doutrina espírita nos ensina toda semana, através do estudo sistematizado e das palestras públicas, a desenvolver a nossa fé, a fortalecê-la cada vez mais, lembrando que a nossa fé é uma fé raciocinada, né? A nossa crença é uma crença raciocinada. Se estamos aqui, porque estamos com um propósito, estamos conscientes desse propósito, né? Não estamos às cegas, ao contrário, estamos com os pés no chão ainda, mas vislumbrando o alto, não é? Por favor. Bem, quem era o Messias aguardado, né? A gente viu lá em Isaías, né, que descreveu com muita felicidade como seria esse Messias, né? Mas ainda hoje, né, a humanidade não consegue compreender, em geral, o conjunto populacional em que ele vem inserido, até não o reconheceu na época e até hoje não o reconhece, né? Para os judeus, né, basta lembrar que Jesus era judeu, né? Para os judeus, Jesus era um profeta, não era ainda o Messias, porque havia uma parcela significativa da população judia da época que esperava um Senhor dos Exércitos. A gente vai ver que esse Senhor dos Exércitos, né, ele viria para livrar o povo judeu do crivo, da perseguição, do peso, da escravidão do povo subjugador da época, que eram os romanos. A gente vai ver que em toda a existência do povo hebreu, os judeus, sempre foram escravizados, sempre foram dominados. São raros os momentos que eles tiveram paz, são raros os momentos que eles tiveram autonomia. Ora pelos persas, ora pelos babilônios, ora pelos gregos e, após os gregos, os romanos. Então, sempre foram um povo subjugado, sempre foram um povo dominado. Então, eles esperavam o Messias, esperavam um Senhor dos Exércitos, né? E a gente vai ver que Jesus, no Monte das Oliveiras, né, aquela situação em que ele vai com Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e ele vai orar porque a hora se aproximava, né, era chegado o momento do Filho do Homem, né, e o Filho do Homem é uma expressão lá do Antigo Testamento, né, era chegado o momento do Filho do Homem testemunhar e fazer valer as profecias prometidas da antiguidade. E nesse momento em que ele vai orar e reporta aos discípulos, fiquem acordados e vigilantes em oração. Quando Jesus volta, estava lá todo mundo dormindo. A gente vai dizer que Judas chega, Judas Iscariote chega, junto com os soldados do templo, não eram romanos, eram os soldados do templo de Jerusalém, eram os sacerdotes, né? Judas aponta o homem, eles vão, à medida que eles vão ser presos, né? Uma das pessoas que acompanhavam Jesus, né? Diz os evangelhos que seria Pedro, saca a espada de um soldado distraído
e atenta, né, conta a orelha do soldado. Né? Jesus fala, olha, guarda a tua espada, que com ferro será ferido. Não sabes tu que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então era o Senhor da guerra que aguardavam naquela época. Jesus poderia efetivamente ter feito isso. Mas, para a gente ter uma ideia, 12 legiões de anjos dariam mais ou menos aproximadamente 72 mil anjos. Né? E só para a gente recordar, no Velho Testamento, bastou 2 anjos para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, era uma quantidade de anjos significativa. Possivelmente, quando Cristo disse isso, Judas deve intimamente ter vibrado, como quem diz, é agora. Agora é o momento da revolução tão sonhada, tão desejada. Né? A gente tem Judas como um traidor, né? Há controvérsias, né? Se a gente for ver o próprio conteúdo da doutrina dos Espíritos, que fala sobre Judas, a gente vai ver que Judas foi talvez um grande infeliz, que não entendeu, apesar de ter convivido diretamente com Jesus, não entendeu as palavras de Isaías, de que ele não era um senhor dos exércitos, como imaginava, mas que era a paz, que era a mansuetude. Então, possivelmente, se Judas ouviu essa frase, deve ter ficado ali intimamente vibrando. Mas logo em seguida, quando Jesus nada fez, se deixou ser preso, aí o momento já deve ter sido outro. Ali já deve ter começado a via crucis particular e íntima de Judas. No livro Salmo, os salmos se atribuem a autoria ao rei Davi. Então está lá em Salmos, bendizer ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizer ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Muito possivelmente, muitos judeus, naquela época, como hoje ainda, enxergam Deus dessa forma, o Senhor dos exércitos. Muitos denegriram essa imagem do que seria, do que se poderia se esperar da vinda do Cristo, da vinda do Messias. Ele mesmo disse, diante de Pôncio Pilatos, tu és rei dos judeus? Tu dizes, meu rei não é deste mundo. Lá em João, no finalzinho do Evangelho de João, a gente vai ver que existem 4 evangelhos, são os chamados evangelhos canônicos, que são os aceitos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Temos 3 evangelhos muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. E temos um evangelho que nos revela um Jesus místico, nos revela um Jesus mais espiritual, não diria espirituoso, mas mais espiritual. Um Jesus mais ligado a Deus, que é o Evangelho de João, que é um evangelho muito lindo. Na sua essência. É verdade. Então João fala lá o seguinte, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Os evangelhos, eles não são um roteiro biográfico. Não é o objetivo, e nunca foi o objetivo dos evangelhos, fazer ou relatar a biografia de Jesus. Tanto é que os evangelistas, Mateus sobretudo, fala lá do início da promessa do Messias a Maria, fala da genealogia de Jesus, que descende do rei Davi, que seria uma promessa lá do Antigo Testamento, mas em algum momento a gente dá um salto no tempo no invisível. A gente vai lá do ano 1, que seria o nascimento de Jesus, até o ano 30, 29, 30, quando efetivamente começa o seu apostolado. Quando o jovem
carpinteiro de Nazaré, vai acompanhando a mãe a um casamento. E nesse casamento falta vinho, né? E Maria, já sabendo o filho que tinha e a missão a que competia esse filho, chama ele num canto e, poxa, por favor, né? Que sinal de desgraça faltar vinho, né? Durante as bodas, durante o casamento. Era um presságio, era um sinal de pouca sorte. O vinho ter acabado. E Jesus vai e... tá bom, mano. Como um bom filho obediente, né? Tá bom. E através do seu magnetismo, não que ele transforma a água em vinho, mas ele faz aquela água ter o sabor de um vinho através da sua força magnética. E aí começa toda a sua via pública. E a gente vê Jesus se desgarrando do convívio materno e iniciando a sua caminhada em busca da construção do seu apostolado. E com muita sede, ele para num poço. E nesse poço, quem estava tirando água? Uma samaritana. E a samaritana viu que se aproximava aquele homem, né, judeu, com aqueles trajes bastante conservadores, né, bastante característicos. E o machismo como na época, como nos dias de hoje, é muito grande, né? A dominação masculina, né? O patriarcado no meio da família judia é muito imperante até os dias de hoje, que a samaritana ela se afastou do poço para que desse a prioridade para aquele homem, para aquele judeu que se aproximava. E ele vai e pede água a ela, coisa que ela não esperava. Né? E ele diz, né, que ele é o portador de uma água que quem beber jamais ficará com sede novamente. Né? Então a gente vê que o primeiro contato público de Jesus é com uma samaritana. Então, talvez Jesus seja o primeiro grande feminista na história da humanidade. Ainda sobre o que João escreveu, a gente tem uma contribuição muito grande na doutrina espírita, né? Porque a gente vai ver que os evangelhos não são um livro, né? Não é o objetivo dos evangelhos ser uma construção biográfica. Né? O objetivo dos evangelhos é trazer a mensagem de Jesus, né? É trazer os seus ensinamentos, é deixar o seu legado. Muitos duvidam até, muitos historiadores, né, em busca do Jesus histórico, né, muitos duvidam se ele de fato existiu ou não. Embora seja uma minoria de pesquisadores, né, a grande maioria já começa a encontrar evidências, né, de que essa figura efetivamente existiu. Não existe um registro histórico direto da passagem de Jesus. Não existe uma roupa, não existe um objeto que ele tenha utilizado, não existe um túmulo em que ele possa ter sido enterrado. Não há uma passagem sobre isso. Né? A gente vai ver lá... Uma coisa material. Não existe. A gente vai ver lá em Flávio Josefo, que foi